Olá, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de falar com você um assunto bastante sério a respeito de Satanás e os seus demônios. A Bíblia diz que se nós pensamos saber alguma coisa, a gente ainda não sabe como convém saber. Ou seja, muitas vezes um assunto que a gente pensa que já sabe, que está totalmente inteirado, não é verdade. A gente precisa continuar estudando a palavra de Deus e buscar a revelação do Espírito Santo. Mas esse assunto que eu quero falar com você é algo que eu tenho ouvido muitas vezes de forma diferente. Então não fique com a minha palavra, mas leia, busque a palavra de Deus, busque sabedoria da parte do Senhor, ok? Então Satanás e os demônios, nós temos a tendência a acreditar em tudo que nós ouvimos muitas vezes. Então, se nós ouvimos um assunto várias vezes, a gente acaba acreditando ou então duvidando da verdade. E a respeito de Satanás e os demônios, nós ouvimos muitas vezes de que eles foram expulsos do céu, dos céus quando pecaram, não é verdade? Mas será isso a verdade? A palavra de Deus diz assim, que Satanás ele está sujeito a Deus. Ou seja, tanto Satanás como os demônios que continuam obedecendo a Deus, eles prestam contas diante de Deus. Há um número de demônios que não aceitaram essa sujeição a Deus e estão presos. A palavra de Deus diz isso, que muitos estão presos para o juízo. Mas Satanás e os demônios que continuam soltos, eles estão sujeitos a Deus, a obediência a Deus, e não estão nem morando aqui na terra, e também não estão presos no inferno. Satanás não está preso. Ele continua agindo aqui na terra através de seus demônios, perturbando muitas pessoas, causando confusão em todas as nações. Está sujeito a Deus. Nós vemos assim em Lucas 22, 31, dizendo assim, 32, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ou seja, se Satanás faz alguma coisa, ele precisa da autorização do Senhor para fazer, certo? Então é um erro grave de interpretação das Escrituras dizer que Satanás foi lançado dos céus quando pecou. Nós lemos em Ezequiel 28, também uma profecia, nós temos que entender que Ezequiel é um livro profético. E quando nós lemos em Ezequiel 28 a respeito de Satanás, e em outros livros, como Isaías, a respeito da queda de Satanás, ali estava falando algo que vai acontecer e não que já aconteceu. Tanto Ezequiel como Isaías são livros proféticos. Então nós não podemos ler esses livros como se falasse a respeito de algo que já aconteceu. Então Ezequiel 28 fala assim, ó, estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí fala, né, que ele estava no Éden, jardim de Deus. Então eu creio que Satanás, quando pecou, ele foi expulso do jardim de Deus, no paraíso celestial. Assim como Adão e Eva, quando pecaram, foram expulsos do paraíso terreno, mas não da planeta Terra. Então Satanás ele foi expulso do Éden, jardim de Deus, mas não do céu, certo? Ali fala, né, também de Paulo, né, que Paulo foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então Paulo ele foi arrebatado a esse paraíso celestial, certo? Deixa eu só ver aqui no estudo. Eu preparei um estudo, esse estudo está aqui, Compreendendo Apocalipse, um livro que eu escrevi, já lancei em 2018 esse livro. Eu falo a respeito dele, desse estudo também, e muitas outras coisas, né, sobre escatologia. É, Ezequiel continua falando assim, ó.
Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus. Então isso é uma profecia. Por terra te lancei, diante dos reis te pus. Ou seja, se Satanás tivesse sido lançado logo que pecou, não estava diante de reis, certo? Então quando Satanás for lançado, ele estará diante de reis. Isso ainda acontecerá. Lemos no livro de Jó, 2 vezes falando assim que Satanás estava rodeando a terra. Então Deus, ele convocou todos os seus filhos para prestar conta dos seus atos e fala assim, ó, Jó 1, versículo 2. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Entende? Então Satanás ele passeia na terra, mas não está morando na terra. A função de Satanás é acusar as pessoas. Então ele está sempre diante de Deus, acusando as pessoas. E quando Satanás for lançado por terra, a gente vai ver isso aí, né, no livro de Apocalipse 12, 9 a 11, fala assim, ó, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo, e Satanás que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, seus anjos foram lançados com ele. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Ou seja, Satanás continuou diante de Deus, acusando os irmãos dia e noite. Quem vai vencer Satanás? Vai lançar Satanás da terra? Será aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, os santos farão isso. No que nem está ali, ó, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho e não amaram suas vidas até a morte. Muitos morrerão por amor a Jesus e ao Evangelho, a palavra de Deus. Eles darão autoridade, né, ao anjo para expulsar Satanás e seus demônios dos céus. Por enquanto, ele continua no céu, ali com 1/3 de anjos perturbando, ali acusando os irmãos. Dia e noite Satanás está diante de Deus fazendo acusações, mas um dia isso terá fim. Se Satanás já tivesse sido expulso do céu desde o princípio, ele não poderia ser vencido pelo sangue do Cordeiro, certo? E haverá alegria no céu e entre os habitantes, seus habitantes, quando o diabo for precipitado, e lamentação e na terra e no mar. Apocalipse 12, 12. Pelo que alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já pouco tempo lhe resta. Ou seja, quando Satanás for lançado da terra, ele vai saber que tem pouco tempo para acusar, para perturbar aqui na terra. Quem expulsará Satanás dos céus? Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, seus anjos foram precipitados com ele. O Apocalipse 12, 7, 9. Isso ainda vai acontecer. Apocalipse é um livro de revelação de coisas que acontecerão, certo? Quando Satanás será expulso do céu? Ele será precipitado do céu depois de 3 anos e meio de tribulação na terra. Naquele período de 7 anos do governo do anticristo, 3 anos e meio depois, quando muitos morrerem por causa da palavra, Satanás então será expulso dos céus. E ele virá e perseguirá novamente, tentará novamente perseguir a igreja. Mas Deus, ele vai dar uma cobertura para a igreja, uma proteção para a igreja.
Isso está escrito em Apocalipse 12. Você pode ler ali, Apocalipse 12, do 13 ao 17. Fala assim, ó. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Isso ainda vai acontecer. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. 3 anos e meio de proteção de Deus para a igreja. A mulher representa a igreja. A serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, Satanás, quando for expulso dos céus, depois de 3 anos e meio do governo do anticristo, que haverá muito derramamento de sangue, perseguição contra a igreja, aí então ele vai tentar perseguir a igreja e Deus protege a igreja. A gente não consegue saber bem ao certo como, mas Deus dará proteção à igreja. E o que vai acontecer? Satanás então se volta contra os judeus, que nesse tempo já terá entendido que o anticristo não era o Cristo, já terá recebido Jesus como Senhor e Salvador. Mas vai sofrer perseguição por parte de Satanás por 3 anos e meio. E é isso que ainda vai acontecer e que a igreja ainda não compreendeu. Satanás não está preso, Satanás não está no inferno, Satanás não está morando na terra, mas está lá dia e noite perturbando com acusações. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso há a necessidade de a gente se arrepender dos nossos pecados. Pecamos sim às vezes, não somos pecadores. Da mesma forma assim que nós pescamos às vezes, não somos pescadores, também nós não somos pecadores. Ou seja, nós não vivemos na prática do pecado. Mas às vezes ainda pecamos. E precisamos nos recorrer a Jesus, pedir perdão dos nossos pecados, para que Ele nos purifique de todo pecado, e assim Satanás não tem do que nos acusar. Através do sangue do Cordeiro nós somos purificados. Amém? E é isso para hoje. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, se não compreendeu alguma coisa, coloca uma pergunta ali embaixo, eu vou tentar responder, se o Senhor assim permitir. Amém? Quero orar por você. Deus, no nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar essa pessoa que está vendo, assistindo esse vídeo com saúde física, mental e espiritual, com sabedoria da parte do Senhor, Pai, revelação da Tua palavra. Desperta, Senhor, essa pessoa para estar meditando a Tua palavra, lendo a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida e a sua família. Curte o vídeo, comente, compartilhe, isso é muito importante. E ore por mim, para que Deus me dê sabedoria e me livre de todo ataque maligno. No nome de Jesus.